Boa tarde. Esse é o terceiro encontro remoto LabEP Recult, que tem também a participação do GT da Ampur, História das Religiões e Religiosidades, também da Associação Basileia, LabEP e Recult. Tem produzido esses encontros relevantes questões sobre... E certamente este terceiro encontro não ficará aquém dos anteriores. Desde já, nós agradecemos aos participantes, ao nosso debatedor e também ao professor e à professora que vão reagir nesse nosso encontro. Para esse encontro, nós escolhemos 3 textos. Um deles é o Movimento Ecumênico, Surgimento da Responsabilidade Social no Protestantismo Brasileiro, de Raimundo Barreto Júnior. 2 textos do professor Lindo, que participa conosco, O Cristo Vivo na Civilização, Protestantismo e Espaço Público no Brasil, de 30 a 32, e o outro, As Outras Faces do Sagrado, Protestantismo e Cultura na Primeira República Brasileira. Nós teremos hoje como debatedor, como expositor, o professor Vasni de Almeida, que é graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita, o mestre, que atuou como professor de ensino fundamental e médio no ensino público e privado na região de Ribeirão Preto e como docente de faculdade privada no interior paulista. Desde 2005 é professor do curso de História da Universidade Federal do Tocantins e atualmente é professor do curso de História do campus de Porto Nacional. É membro da ABHR e tem experiência na área de História, com ênfase em História do Protestantismo, História da Educação e Ensino de História, atuando principalmente nos temas Cultura, Educação, Metodismo, Educação Protestante, Sociedade e Práticas de Ensino de História. Entre 2007 e 2014, foi membro do Conselho Editorial da revista Escribas, do Colegiado de História da UFT, Campus de Araguaína. De 2013 a 2014, coordenou o programa de pós-graduação em ensino de História, núcleo da UFT, Prof. História. E, em 2018, há 2 anos, assumiu a coordenação da pós-graduação do mestrado profissional História de Populações Amazônicas, um programa que é oferecido pela universidade onde ele é professor. Teremos também reagindo a professora Loediane Carreiro Silva Veras, que é graduada em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Maranhão, e é doutoranda em Educação pela PUC do Paraná, mestre em Educação pela PUC do Paraná, especialista em Psicopedagogia, desenvolve pesquisa na área de História da Educação, com ênfase em escritos autobiográficos, relações de gênero, História das Mulheres e Educação Protestante. Também teremos participando, reagindo às falas, o professor Lindon Araújo Santos, que é graduado em História pelo MESP, mestre em Ciências da Religião pelo MESP, doutorado em História pela Unesp. Fez seu pós-doutorado em História pela UF e é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão. Sua experiência é nas áreas de História e Ciências Sociais, com ênfase nos estudos dos campos religioso brasileiro, atuando principalmente nos seguintes temas: História das Religiões e Religiosidades, História Cultural, História e Teoria da História. Integra o quadro de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação História da UFMA, coordena o Recult, que é uma das instituições que promove este encontro remoto, Grupo de Pesquisa Histórica, Religião e Cultura Material, e é coordenador nacional do GT da Ampur, História das Religiões e Religiosidades. Bem, nós vamos, então, sem mais delongas, passar a palavra para o professor Vasni, que terá 30 minutos para fazer a sua exposição. Os que vão reagir após a fala dele, professora Loide e professor Lindon, cada um terá 10 minutos para as suas considerações. Bom encontro remoto para todos e todas. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar aqui agradecendo, né, aos organizadores desse evento remoto, na pessoa do Lindon. Muito grato, né, e muito prazer participar desse evento. Cumprimentar a mesa debatedora, né, que vai estar comigo aqui essa tarde, e dar uma boa tarde para todos que estão aí nos vendo aí e nos ouvindo, tá? Então, a minha proposta aqui nessa tarde, nesses 30 minutos, tratar um pouco dos evangélicos na República Brasileira, tá?
Logicamente que em 30 minutos não dá para aprofundar do jeito que nós gostaríamos essa temática. Então, diante disso, o que dá para fazer é uma breve síntese de cada tema a ser explorado, e que os temas são complexos e densos, né, mas dá para fazer uma síntese e esperar que, no final, a gente possa esclarecer mais alguma coisa no debate, tá? Então, eu inicio a minha participação tendo como ponto de partida discutir a configuração histórica de uma cultura religiosa conservadora do ponto de vista moral, que busca representar a cultura evangélica brasileira atual, notadamente quanto aos seguintes temas: aborto, discriminação das drogas, diversidade de gênero, armamento e direitos humanos. Então, eu parto do pressuposto que exige hoje, né, uma postura conservadora entre os evangélicos, que quer representar todos os evangélicos, né, e essa representação conservadora, elas giram em torno, principalmente, desses temas que eu anoto aqui, né? Anoto aqui. Então, essa é a realidade da qual eu quero partir. Agora, qual o caminho para debater isso? Eu vou propor uma leitura das práticas e representações da presença pública dos evangélicos no período republicano para a compreensão da percepção dessa percepção hegemônica atual. Eu entendo que essa percepção hegemônica, né, ela não é recente, ela é uma percepção que não é recente, não é uma presença, não é um modo de se apresentar recente, ele tem laços e raízes mais profundas. Então, eu pretendo ir até a configuração da República, o início da República, para apresentar um pouco dessas raízes desse conservadorismo que tenta ser prevalente nos dias de hoje. Então, eu vou usar para isso os autores, né, alguns autores, né, que foram disponibilizados para o debate e outros. Pode mudar, Clínio. Bem, o primeiro texto que merece ser trabalhado aqui para fazer um pouco dessa retrospectiva é o texto do Lindon, né, que foi publicado na revista Rever, né, As Outras Faces do Sagrado. Nesse texto, né, o Lindon salienta, ele aponta que a contribuição do protestantismo para a sociedade brasileira, ela se deu a partir de uma perspectiva coparticipante, né, como coparticipante da ordem moderna liberal, tá? Então, veja bem, Lindon destaca que que o protestantismo na República, ela participa, né, ela participa começa a participar dessa República como coparticipante, mas numa perspectiva da ordem moderna liberal, né? E principalmente a partir da ordem, né? O Lindon vai dizer que o protestantismo se posiciona ao lado das forças secularizantes à medida que o catolicismo mais se romaniza em regiões periféricas. Eu entendo isso porque né, quando o catolicismo, né, acontece a separação de igreja e Estado, na Constituição de 1891, né, essa separação se dá em meio ao processo da romanização do catolicismo brasileiro. O catolicismo brasileiro, ele está tentando conformar, enquadrar o catolicismo, principalmente os catolicismos dos sertões das áreas periféricas, né? E na medida que o protestantismo vai expandindo, né, também para as pequenas e médias cidades, para as vilas, ele faz isso, né,
se contrapondo a esse esse catolicismo, né, e ele vai se posicionando ao lado das forças secularizantes, né, mesmo para contrapor a essa tentativa. Na verdade, o que o catolicismo busca? Ele busca se aproximar da sociedade, com a romanização. Ele busca se aproximar da sociedade. O protestantismo percebe isso e se contrapõe a isso a partir de manifestando a sua afinidade com as forças secularizantes. Lindon vai trabalhar, então, no texto dele, né, que é interessante para o nosso debate aqui nessa tarde, com a ideia de ilha dos sentidos. Ou seja, que ilhas são essas? São as organizações, as instituições que os protestantes utilizam para divulgar suas doutrinas e ética religiosa. Então, os protestantes vão buscar se representar, buscar construir uma percepção para a sociedade a partir das suas organizações, das suas escolas, das suas igrejas, dos seus veículos de comunicação, dos seus símbolos, né, daquilo que é mais caro para o protestantismo, né, e a partir de suas publicações, a partir de suas escolas, a partir de símbolos que lhes são caros, eles vão divulgando a sua doutrina religiosa e também a sua ética, tá? Ele vai dizer também, no texto vai dizer também que os representantes do protestantismo, ou dos protestantismos, conivência com a ordem republicana pelo viés da civilidade, sem questioná-la. Ou seja, qual é a ordem republicana? A ordem que está na base da República nascente, ainda, no início do século XX. Qual é a base? É a ordem positivista, é a ordem que vê a República como possibilidade, né, naquela possibilidade de avanço, né, linear, né, rumo ao progresso. Essa é a ordem, essa é a ordem. Ela é a ordem do não questionamento, tá? É a ordem da obediência, é a ordem que muitos, né, intelectuais e políticos vão entender como, né, a possibilidade do Brasil alcançar os mesmos estágios de progresso e civilização que nações europeias e os Estados Unidos alcançaram, né? Então, os representantes do protestantismo vão atuar, vão se fazer representar nessa ordem, mas sem questionar essa ordem. Muito pelo viés da civilidade. Pode passar, fazendo favor? Num outro texto que não foi disponibilizado para os participantes, mas é um texto que eu também publiquei na revista Rever, onde eu tive como fonte os jornais Expositor Cristão, Revista Voz Missionária e Revista Bem TV. Esse texto foi publicado em 2003, né? Eu acho que a revista Rever, nem quais ela tinha ainda, né? Foi um dos primeiros números da Rever. Então, nesse artigo publicado, eu vou apontar, né, discutir que o discurso evangélico metodista, né, na configuração dessa república, ele privilegiou três frentes, vamos dizer assim, uma relacionada à conduta, outra à higiene e outra ao ensino, né? No que tange à conduta, os metodistas, em textos publicados nesses espaços aí, no Expositor Cristão, na revista, Voz Missionária e Bem TV, eles insistem e insistem muito, durante muito tempo, na ideia da formação de corpos saudáveis, né? Um discurso muito identificado com os discursos médicos sobre o corpo saudável, sobre a república,
a república instaurada, ela só seria consolidada, ela só seria, né, ela só seria, cumpriria o seu papel se ela fosse constituída de pessoas, de cidadãos e cidadãs com corpos saudáveis, tá? Então, nesse sentido, eu dialogo muito com o texto da Marta Carmen Lúcia Soares, de 1998, onde ela trabalha essa ideia das imagens da educação no corpo. No que diz respeito à higiene, os metodistas vão se preocupar muito, enquanto evangélicos, né, enquanto grupo evangélico afinado à ordem, eles vão se preocupar muito com a limpeza dos espaços públicos e domésticos, né? Então, esse discurso de limpeza, né, que revela muito a participação nessa ordem sem questionamento, né, ela está afinada com essa obsessão dos médicos higienistas pela erradicação da sujeira, né, e com os métodos autoritários das campanhas de saneamento. Então, havia uma semelhança, uma identificação desse discurso protestante, né, com esse discurso médico sanitarista. E, para isso, eu fiz também aí uma remissão ao texto da Margarete Rago, né, do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar. Na questão do ensino, nesses 3 espaços de publicação de mensagens metodistas, era comum encontrar textos referentes às campanhas contra os livros considerados imorais e que estavam pervertendo a juventude, né? E também textos que valorizavam o papel do esporte e da recreação na escola, que também revela essa ideia do corpo saudável, dessa nova população que se espera da República, tá? Pode passar, fazendo favor. No texto, né, do Raimundo Barreto, né, que está disponível também para os participantes aqui, há questões interessantes a serem lembradas aqui, né? O Raimundo Barreto, ele vai lembrar, né, dos impactos que o protestantismo liberal norte-americano, qual é esse impacto na sociedade brasileira? Então, esses impactos vai se dar numa modernização com conservação da ordem, né? Então, o protestantismo, ele do início da República, né, e durante boa parte da República, ele atua nesse pêndulo entre ser moderno e conservar a ordem, né? Principalmente no que diz respeito à família e à educação, tá? O protestantismo da República, então, ele vai ser tido, eles vão se representar, eles vão se conceber, hein, como aquele vanguarda da democracia, né? Ao tratar dos movimentos ecumênicos, da qual a protestantismo brasileiro se envolveu muito na figura do Erasmo Braga, ele vai dizer como se dá, então, essa modernidade e conservadorismo, né, do protestantismo brasileiro. No Congresso do Panamá de 1916, né, a tônica era evangelizar as elites, tá? Evangelizar o Brasil, evangelizar a América Latina, mas evangelizar a partir das elites, né? O pobre não foi tido como ponto de partida, né? Não foi tido como ponto de partida. Olha, evangelizar o Brasil a partir das elites era o mesmo lema dos ex-colanovistas no Brasil, que consideravam que era preciso educar as elites a partir das elites. É preciso educar o Brasil a partir das elites, né? E não tendo o pobre como ponto de partida.
na leitura dos congressistas do Panamá, a América Latina era, né, considerado um continente, o Brasil, um continente atrasado, e o evangelismo tinha que contribuir para isso. No Congresso de Montevidéu de 1925, eu acho que sob a condução do Erasmo Braga, né, os missionários norte-americanos já foram concebidos como expressão dessa cultura norte-americana. Já havia ali, nesse Congresso de Montevidéu, uma certa animosidade entre esse protestantismo nacional, o protestantismo brasileiro, e a presença essa influência dos missionários norte-americanos no Brasil. No Congresso de Havana, há um pequeno avanço, né, que se pode ser visto nos temas centrais debatidos ali, tais como a solidariedade evangélica, a educação, né, como possibilidade de suprimir o atraso dentro da perspectiva da ordem, e já um olhar mais atento às questões sociais, coisa que não vai aparecer lá no Congresso de Panamá, né? O Raimundo Barreto, então, ele vai dizer que uma mudança mais significativa do afastamento do protestantismo, desse alinhamento à ordem republicana sem questionamento, ao engajamento às políticas do Estado, né? As políticas de Estado sem questionamento, vai acontecer com a responsabilidade social da Igreja, o setor de responsabilidade social da Igreja, a partir de 1950, né? Essa responsabilidade social da Igreja, com forte presença no mundo acadêmico, né, que demonstra uma aproximação entre o liberalismo e a ação social próprios de sociedades racionalizadas, ou seja, os temas que são desenvolvidos, ações que são pensadas a partir da ação, do setor de ação social da Igreja, eles vão estar muito preocupados, então, voltados, assim, para o mundo do trabalho, tá? Pode passar. Para não ficar nesse protestantismo muito urbanizado, né, eu gostaria, então, de passar rapidamente a mostrar um pouco desse protestantismo que vai alcançando as áreas periféricas e as áreas, né, os sertões, né, as regiões distantes, né? E para isso eu trouxe alguns apontamentos da tese da Ordália Cristina Araújo, em tese defendida, né, o Javaés e o protestantismo, tese defendida em 2009 na UFG. Para a Ordália, né, ela vai trabalhar nessa tese, ação de vários missionários, mas num capítulo, ela se atém sobre a viagem do missionário escocês Arquibaldo McIntyre, da União Evangélica Sul-Americana. Essa viagem foi realizada em 1920, e ele sai de Anápolis e vai até o Rio, Conceição do Araguaia, e volta, né? Ela vai apontar como motivo da viagem intenção expansionista, chamar a atenção das agências internacionais para a necessidade da expansão do protestantismo para as regiões, né, para as regiões distantes das áreas urbanas, né, das grandes áreas urbanas. Essa viagem foi feita para dar assistência religiosa aos convertidos dos sertões, né? Ela aponta que vários fazendeiros do norte de Goiás, do sul do Pará, né, solicitavam a presença de pastores para atender os novos convertidos. Conhecer as populações indígenas, né, ele conhece, parece que 12 grupos indígenas, né, e também a comportagem, fazer a comportagem, ou seja, distribuir Bíblias. Essa viagem pode ser inserida, então, como desdobramento do Congresso de Panamá, ou seja, o Brasil como campo das missões, né? Ordália, ela vai, então, apresentar as narrativas desse viajante sobre os sertões, né? Nessa narrativa, há uma afinidade
afinidade com a política do Serviço de Proteção ao Índio, né, de 1918, né, a luta contra a primazia da evangelização dominicana entre os indígenas, né, entre os indígenas do Brasil Central, principalmente que o McIntyre trabalha, que é os Tapirapé, o Xerente e o Javaé, né? E ela, então, a Ordália, ela vai, então, lembrar que o uso nessa narrativa, essa narrativa é recheada de uso de termos hierarquizados, né? Tal como selvagens, semi-selvagens e civilizados. Essa é uma linguagem com a qual os missionários ocuparam os sertões. Essa é uma linguagem, então, não é uma coisa tão desconhecida assim de todos. Uma outra tese que é interessante para conhecer esse avanço missionário pelos sertões e que tipo de protestantismo vai sendo implantado no Brasil é a tese do Francisco Julião, entre evangelização e política, tal, que está aí em cima do slide. O Julião analisa a linguagem missionária dos batistas, publicados, né, da Junta Missionária Nacional, publicado no jornal O Batista, tá? Essa viagem de um missionário chamado Lewis Malen Bratcher, que ocorreu em 1825, depois 1936. Para o Francisco Julião, a narrativa missionária acerca dos sertanejos e indígenas, né, ela era a seguinte: nos sertões e entre os indígenas havia uma religiosidade confusa. Eles aceitam de tudo, praticam de tudo, né, fazem de tudo, né? A narrativa dele expressava os sertões como estágio de civilização atrasado, uma moralidade governada, indígenas como bárbaros, tá? Havia um alinhamento entre missão, cultura e política, né? Segundo o Francisco Julião, a inserção do indígena na sociedade nacional, que era uma questão política. Os missionários agiam bem próximo das políticas do SPI, né, de integração do índio à comunidade nacional. O sertanejo como incapacitado, cuja sobrevivência depende do Estado. Né, nessas viagens havia uma semelhança ainda mais forte muito forte entre os saberes médicos, né, religião e os saberes médicos nessa entrada nos sertões, né? Na disputa com as ordens católicas, os missionários se envolvem com populações sertanejas, criando escolas e orfanatos, né? Entre eles, né, o Zacarias Campelo, que inicia os seus trabalhos lá no sul do Maranhão, depois vai descendo para o Tocantins, né? E também o Julião vai dar um grande espaço na tese dele para discorrer e analisar a ocupação dos sertões, a ocupação desse Brasil central, né, pelas missionárias que criaram escola, que criaram orfanato. O que eu estou dizendo? Os protestantes vão fincando igrejas e escolas numa perspectiva conservadora, né? Numa perspectiva conservadora. E também eu tenho orientado alunos, né? Eu acabei de orientar um aluno de iniciação científica, o Esther, que vai começar o mestrado dele na USP agora, sobre o Louis Bratcher, e também tenho orientado esse Zé Eduardo, que também está analisando a viagem missionária do McIntyre. Bom, disso tudo que eu falei falei muito superficialmente até agora, né? É possível
tecer alguns pontos, ou um ponto de chegada. O que é possível perceber nessa trajetória que eu faço muito superficialmente, né? Primeiro, né, nesse protestantismo republicano, que de 1890 a 1940, há uma ideia, né, passa-se uma ideia de que houve um alinhamento das instituições, organizações e práticas missionárias à ordem republicana, né, a ordem republicana, que esse alinhamento se dava, ora, se colocando como moderno, mas, ora, no mesmo movimento que se colocava como moderno, defendendo, por exemplo, o Estado laico, a secularização, tal, também agindo dentro de uma ordem conservadora, conservando as tradições, conservando a ordem. De 1950 a 1960, tá? Muito em decorrência dos desdobramentos das ações e discursos da responsabilidade social, as representações evangélicas se distanciam do discurso liberal dentro da ordem conservadora. Então, nós percebemos isso, né? O setor de responsabilidade social da igreja e as ações dele decorrente, a Conferência do Nordeste, né, todas os movimentos ecumênicos que saem a partir dali, todos os manifestos assinados, todas as ações práticas realizadas a partir de então, apontam para o distanciamento desse discurso liberal dentro da ordem. Olha, se até 1940, 1950, o protestantismo poderia ser reconhecido como liberal, mas esse discurso liberal se dava dentro dos limites da ordem. A Conferência do Nordeste, ela se distancia disso, né, e busca promover uma inserção social mais libertadora, mais contestatória. Contudo, as práticas missionárias em regiões de fronteiras e periféricas mudam pouco. Olha, essas mudanças que ocorrem, né, a partir de 1950, elas vão alterar muito pouco as atividades missionárias que vão se dar pelo interior do Brasil. Bom, muito pouco. Né? Essas atividades missionárias que vão se dar no contato direto do missionário com o povo, que sente suas dores, que sente os seus, né, que vai nos relatos missionários, isso é muito comum. Esse protestantismo, né, até certo ponto conservador, tradicional, que mantém a ordem, que não discutem a ordem, está bem arraigado. Esse protestantismo está bem arraigado, com raízes profundas. E esse evangelismo que ganha os sertões, que ganha as áreas periféricas das grandes cidades, né, que a partir de 1911, vai ser ocupada pelas igrejas pentecostais, né, é pouco afetado. Esse tipo de protestantismo, evangelismo, né, é pouco afetado. Né? De 1970 a 1990, o evangelismo social cria uma representação libertária acerca das igrejas tradicionais, com as sociedades urbanas, as concebendo como avançadas e abertas às mudanças. Porém, os poderes hierarquizados e calcados na ética individual ainda prevalecem no interior de igrejas e instituições. Ou seja, essa representação que setores mais avançados da sociedade passam a ter da cultura evangélica brasileira
né, a partir do setor social da igreja, né, permite falar, não, os protestantes evangélicos tradicionais, eles são avançados, eles questionam, eles estão afinados com mudanças políticas, culturais, tá? Essa é uma representação que ganha espaços, literatura, ganha espaços na imprensa, ganha na literatura, atinge as produções acadêmicas, teses, né, tese em história, tese em sociologia, mas as estruturas das igrejas, né, e as instituições escolares são um pouco abaladas por influenciadas pelo esse evangelismo social. Nos anos recentes, as práticas religiosas alinhadas a uma moralidade conservadora, apontadas no início de minha fala, começam a pulverizar essas representações modernizadoras e libertárias. Quer dizer, o que nós temos hoje? Aquela percepção inicial que eu apresento, né, aquela moralidade conservadora, ela começa a pulverizar a imagem, né, a representação que o protestantismo tradicional tinha, alcançou, construiu a partir de 1950, tá? E isso não pode ser acreditado apenas ao crescimento do neopentecostalismo, mas a força do missionarismo na cultura evangélica brasileira, na cultura que é urbana, mas também é rural, sertaneja. Suas raízes estão bem mais profundas e estão fincadas em todas as vertentes do campo evangélico brasileiro. Então, essa moralidade missionária, né, até certo ponto conservadora, que busca a manutenção da ordem, ela não deve ser acreditada apenas ao pentecostalismo, ao neopentecostalismo, mas ela está profundamente enraizada, mesmo nas igrejas tradicionais. As raízes desse moralismo são profundas no protestantismo tradicional, né? Na medida em que há avanço conservador em vários aspectos da vida social, os apegos à ordem das instituições evangélicas são alçados como representação de todas as vertentes do campo evangélico brasileiro. Mas por que isso ocorre? Porque essa moralidade conservadora pulveriza outras possibilidades de interpretação, porque elas se dão no momento em que há outros avanços conservadores. Ela soma força a outros avanços conservadores, tá? E é a partir daí que nós devemos tentar entender, né? Por que parece-nos que a cultura evangélica retrocedeu tanto, né? Porque as pessoas, os meios de comunicação indagam como os evangélicos tradicionais, o mundo evangélico retrocedeu tanto. Não, eu desconfio que ele não retrocedeu tanto, acho que ele não avançou do tanto que precisava, né? E é isso, por enquanto. Desculpe pela apresentação, muito simples, mas obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Vasni pela forma sintética como ele conseguiu comentar 5 textos profundos e passou 3 minutos. É uma coisa assim, fantástica, né? E certamente a sua participação vai ser ainda replicada e tudo mais, né? Ele comentou sobre o texto lindo, nas outras faces do sagrado, falando da romanização periférica, a conivência com a ordem republicana e sem questionamento. Depois ele vai falar sobre o texto. Eu li esse texto seu, da Rever, professor Vasni, deve ter uns 10 anos, ou mais, talvez eu li esse texto, me lembrei dele, quando você citou esse texto do metodismo, né? Aliás, eu acho que o primeiro texto seu que eu li foi esse. Lembro que comentei com o Lino na época, é um texto bem interessante quando ele, no seu texto, fala das 3 vertentes que são
que são exploradas nas literaturas metodistas, conduta, higiene e ensino. E no outro texto maior, né, o texto do movimento ecumênico, em que nós vimos os impactos dos eventos, e nós podemos perceber claramente, não só no texto, mas na sua fala, como, ao longo do tempo, a perspectiva e a visão hegemônica teológica estadunidense, ela vai se rompendo, especialmente depois da conferência lá em Havana, e especialmente na Conferência do Nordeste, em 1962, Cristo, o processo revolucionário brasileiro, que é bem interessante. Né? Depois, falando sobre os textos que eu não conhecia, não sei se alguém aqui conhecia, eu até anotei aqui que eu vou procurar, o protestantismo, que você fala, protestantismo periférico, né, naquela tese defendida lá na UFG, descendo o Rio Amazonas, esse missionário, né, pai, era da União Evangélica Sul-Americana, a antiga UESA, né, que hoje é Latin, que ainda existe trabalhando aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, com a Igreja Cristã Evangélica, e trabalhou também com os congregacionais. E uma prática que a gente observa, né, nesse missionário, McIntyre, que é o retorno à prática que era comum no início do protestantismo brasileiro no século XIX, que é a colportagem, a ciência religiosa, né? E o Brasil como um campo missionário. E achei também bem interessante essa fala da visão hierarquizada de selvagens, semi-selvagens e civilizados. E, por fim, na sua conclusão, o seu ponto de chegada, que de forma brilhante, na minha concepção, conseguiu sintetizar todos esses textos e fazer um apanhado, quase que como uma linha do tempo, a partir de 1890, dividindo em fases, né? Em décadas, até chegar ao protestantismo que nós temos hoje. Eu gostaria de agradecer ao professor Vasni, e nós vamos dar a oportunidade agora para a professora Loide falar. Ela tem 10 minutos para fazer as suas reações. Boa tarde. O som está ok? Acho que a primeira coisa que a gente começa, antes de dizer o nome, é perguntar se o som está ok. Pensando a partir do tema da instauração da República e consolidação do protestantismo no Brasil, eu estava pensando aqui nas contradições dessa relação, da relação entre o aparelho do Estado e a religião, né? E nas rupturas e continuidades, né, muito bem colocada aí pelo professor Vasni, dessa relação na transição da República. Ou ainda, se a gente pensar durante toda a República, né, se a gente pensar nos impactos, talvez hoje ainda mais catastróficos no cenário atual, né, dessa relação do Estado com o religioso. Pensando a partir do meu lugar, né, como educadora, né, o que a gente vem percebendo é como as escolas têm se apresentado como um instrumento caro nesse campo de disputa e concessões entre o público, o privado e o religioso. Primeiro que algumas questões aqui que me vêm, né? Primeiro que essa aparente separação entre igreja e Estado não foi uma separação tão amistosa assim, considerando que a Igreja Católica não ficou, né, na transição da República, lá sentadinha, vendo o barco correr, enquanto as suas regalias e poder, né, foram minguando. Né? A nascente República não foi um território livre, né, propício a um pluralismo religioso. Pelo contrário, foi tempo de disputas, ao se considerar que outras religiões encontraram nas aberturas legais, pós-1891, um ambiente facilitado para o enfrentamento de novas frentes de conquistas do espaço público, ao mesmo tempo que a Igreja Católica trabalhava para reassegurar seu espaço. Se a gente pensar no protestantismo, a presença protestante, intensificada em meados do século XIX, também foi agindo, influenciando diretamente em setores políticos, de modo a pressionar o Estado, ou mesmo a orientação do Estado sobre a sociedade civil. E apesar da separação, né, Igreja e Estado no início da República Brasileira, a gente percebe que o Estado ele vai gradualmente reconcedendo espaços institucionais à Igreja Católica, percebida, por exemplo, na reintrodução do ensino religioso nas escolas públicas.
né? As escolas pós-1891, elas foram desprovidas, digamos assim, de qualquer relação com o religioso. E após 1930, o ensino religioso volta para as escolas públicas como disciplina, escancarando toda uma relação, né? Escancarando a escola como um terreno fértil nessa disputa pela conformação das mentalidades pelos grupos religiosos. Também encontramos o financiamento público de escolas privadas e confessionais, especialmente em áreas mais distantes dos centros religiosos urbanos, onde o acesso à educação pública ainda era incipiente ou inexistente. Escolas paroquiais, por exemplo, puderam se tornar híbridas, né, quando seu corpo dirigente e docente ainda permaneciam no domínio da igreja, né, muitas vezes ainda como anexos, né, das próprias igrejas, mas subvencionadas pelos cofres públicos. E seguindo um pouco a provocação do professor Weisner, que se voltou às práticas de missões nas áreas periféricas, eu vou para a fronteira da Amazônia com os sertões, né, no interior do Maranhão. Eu trago para o grupo as experiências do Colégio Cristão, pequenas escolas dirigidas por uma missionária inglesa no interior do Maranhão no início dos anos de 1930. O nome dela é Eva Mills, foi com ela que eu trabalhei na dissertação do mestrado. E é interessante pensar nas experiências vividas dessa escola, registradas por ela e por alunos seus, normalmente em documentos autobiográficos, em um contexto de reacomodação social, quando os protestantes estavam chegando nesses espaços mais remotos do país. A experiência de Eva Mills no Brasil, só situando um pouco ela, é vinculada a uma tradição protestante histórica, né, apesar de sua vida não estar atrelada, pelo menos inicialmente, a nenhuma denominação específica, ou agência missionária. Né? Ela vem se filiar depois, né, já entre a década de 40 e 50, à UFM, e ela também está ligada às raízes, né, pensando assim, da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Mas em suas narrativas autobiográficas, onde eu quero trazer um pouco, a autora discorre em vários momentos sobre o clima de conflito e perseguição presente nessa região. Eu vou ler um trecho sobre o momento na Vila de Imperatriz, né, quando seu grupo construiu o primeiro templo protestante ali. Ela diz assim: nossa pequena sala de reuniões, um lugar tão central da cidade, causou inveja e muitos oponentes do evangelho ficaram irritados. A perseguição espalhou-se e foi profundamente dolorosa para os crentes. Ensinados pela palavra, os crentes permaneceram quietos, não retaliaram e começaram a cuidar uns dos outros, a cuidar das necessidades dos aflitos e a lembrar uns dos outros em constante oração. Eles foram crescendo em meio à perseguição. As vidas dos missionários foram ameaçadas várias vezes. A preocupação dos crentes com a nossa segurança causava uma devota vigilância sobre nós. Percebamos na fala dela como o espaço público é aos poucos requerido pelos da nova religião. A materialização da presença protestante por meio da construção de um templo no centro da cidade acentuou a perseguição, apresentada como fator de agregação, fortalecimento e surgimento de lideranças locais. Vale retomar o fato de que, desde a proclamação da República, era perfeitamente legal a construção de um prédio de cultos ou mesmo reuniões públicas. Né? E nós estávamos aqui nessa narrativa na década de 1920 no Maranhão, portanto, debaixo de um Estado laico. Né? Mas a resistência por parte de religiosos católicos parecia ainda remontar a anos anteriores a 1890, agindo de forma aguerrida, talvez por só agora se sentirem invadidos em seus espaços. A identidade protestante, nesse contexto, foi sendo construída nessa relação de conflitos e enfrentamentos com o outro, na luta de representações sob o imaginário de demonização mútua nas disputas de campo. Enquanto aos protestantes cabia a batalha por uma região dominada por feitiçarias, bruxarias e deuses falsos,
eles também foram representados como sendo a própria encarnação do mal que assombrava e invadia a região. Sob a perspectiva protestante, os outros eram os intolerantes que atacavam e perseguiam, mas para muitos dos locais eram os missionários protestantes forasteiros que chegavam carregados de mistérios e encantamentos. A abertura do Colégio Cristão se deu em 1933 e é justificada pela professora de diferentes formas. Primeiro, por uma necessidade social, o ambiente primitivo e a carência. A segunda razão apontada é a necessidade pragmática de lidar com crentes sem habilidades com a leitura e o preparo de uma liderança nativa. E o terceiro motivo para a abertura da escola protestante foram os conflitos religiosos e a intolerância sentida pelo grupo protestante em se inserir ou ser aceito no espaço do grupo religioso já estabelecido, inclusive em suas escolas. Escolas presentes na região ou eram de católicos ou eram católicas, né? Normalmente de iniciativa capuchinha ali na... Eu vou tentar retomar um pouco. Eu estava falando de algumas escolas do Colégio Cristão, aberto por Eva Mills, no interior do Maranhão, no início do século XX, mostrando como a experiência de alguns alunos dela, registrado em suas autobiografias, né, mostrava um pouco dos conflitos religiosos e do que a presença das escolas protestantes significaram na região e significaram para eles protestantes, porque eles não podiam estudar nas escolas católicas por serem de outra religião. Eles não podiam estudar, né? Então, a Eva Mills, ela chega com uma proposta, ela chega da Inglaterra em 1928 e ela abre escolas no interior do Maranhão, e uma das propostas da escola é justamente vir a sanar, dar oportunidade para que esses alunos, filhos dos novos convertidos, né, ao protestantismo, dar oportunidade para que eles pudessem estudar, visto que não havia escolas na região, e as escolas que tinham eram católicas, né? E eu queria ler um trecho de uma entrevista registrada com o pastor Abdoral. Ele disse assim: sempre a gente se sentia perseguido pela igreja, que eu acho que no cumprimento mesmo da sua posição de igreja da maioria, não é? É uma tradição de não deixar que o protestantismo crescesse. Então, desde menino, eu senti essa pressão. Por exemplo, a primeira investida que eu senti pesado foi quando, interno do Colégio Cristão em Colinas, eu me lembro que fomos apedrejados em um culto ao ar livre, na praça pública, enquanto realizávamos o culto em Colinas, quando eu era estudante do Colégio Cristão com 17 anos. Mas não houve vez que eu sofri agressão por causa do evangelho como os outros, não é? É interessante, nessa fala do pastor Abdoral, que eles foram apedrejados, mas ele disse que não sofreu agressão como os outros. Eu acho que ele não levou a pedrada, né? Mas nas memórias do pastor Abdoral, destacamos o fato de que a presença dos protestantes em sua escola na cidade não só causou incômodo, como também o fato de que o Colégio Cristão procurou demarcar espaços na cidade, promovendo eventos públicos e cultos nas praças. E aí, passando algumas considerações, é que se a gente considerar nessa relação uma perspectiva temporal de meio século, desde o processo de laicização do Estado, em fins do século XIX, as experiências das escolas da Mills no Maranhão, nós percebemos as contradições encontradas entre o processo de normalização de leis e a sua efetivação e conformação pela sociedade civil em pequenas localidades, né? Haviam propostas de uma sociedade... Vou voltar para cá, porque... Ainda estão me ouvindo? Ok. Se em âmbito nacional, ou nos grandes centros urbanos das regiões sul e sudeste do Brasil, a década de 1930 foi marcada por uma retomada da parceria do Estado brasileiro com a Igreja Católica,
Ainda que outras frentes religiosas tenham avançado, como o protestantismo, especialmente pela via da educação, em regiões como o interior do Maranhão, deste mesmo período, o processo de conquistas e enfrentamentos foram novos, acontecendo de forma acirrada pelos espaços públicos de circulação. O colégio cristão, ainda que tenha se apresentado a partir de demandas sociais, frente ao analfabetismo local e à ausência de escolas na região, também foi agente de disputa pelo espaço público. O estabelecimento de escolas no interior do Maranhão, tomado por essas experiências, fizeram parte diretamente do enfrentamento e da conformação de novas realidades que se apresentavam a partir de conflitos religiosos. Essa disputa por espaços também justificou a instalação dessas escolas, ao passo que os novos convertidos não eram bem-vindos nas escolas de confissão católica. Eu destaco aqui a necessidade de um olhar mais atento a essa conexão entre o Estado, a religião e a educação, o que não está resumido a presença ou não do ensino religioso nas escolas, embora a presença do ensino religioso nas escolas evidencie uma forte relação ainda não superada. Eu penso que as escolas protestantes vieram a representar, eu fico pensando no que as escolas protestantes vieram a representar em âmbitos locais, como ilhas de sentido, né, pensando na provocação do Lindo, mas no atual momento eu aponto para a percepção histórica do lugar das escolas como campo de disputa, né, desse conservadorismo religioso, como provocou o professor Weisny, na própria configuração da sociedade, atendendo a novas demandas de ordem cultural. No momento, eu tenho sido atraída, já finalizei, pelas propagandas do Brasil Paralelo, né? Elas teimam em entrar aqui nas minhas redes, né? Até na rádio, quando eu estou escutando, as propagandas entram, né? E eu fico pensando como essa aproximação com a moralidade religiosa cristã tem sido retomada, reapropriada, né, e canalizada a novos, né, ideais de civilidade, né, como uma proposta de educação que vai salvar da corrupção e da deturpação moral. É muito estranho pensar nisso, mas são essas as provocações que eu consegui pensar no momento, principalmente a partir da fala do professor Weisny. Eu ainda não consegui entrar nessa onda do Brasil Paralelo, eu estou só namorando de longe, porque eu estou com muita curiosidade de ver até onde que vai essa proposta de uma moralidade, né, religiosa no social, profundamente enraizada na educação, né, porque é a partir da educação que eles têm entrado, é na escola que eles estão entrando. Acho que é isso. Então, aí, fazendo uma substituição rápida aí, enquanto o Serginho volta, passando para o Lindo, né, nosso debatedor, nosso comentarista de hoje também. Peço desculpa aos colegas aí, mas a gente tem uma certa dificuldade com a tecnologia ainda, sobretudo da nossa faixa etária. Muito bom. Muito boa análise do Weisny e da Loide também. Eu acho que o Weisny traz uma provocação e uma inquietação que também tem me ocupado, que é perguntar, né, pelas razões, motivos pelos quais os evangélicos hoje se apresentam, né, de maneira tão conservadora, tão reacionária e tão retrógrada no cenário que a gente está vivendo hoje, né? E como historiadoras, né, a gente sempre está fazendo a relação presente, passado, presente, né? Sempre fazendo esse movimento, sabendo que as coisas não estão acontecendo aqui meramente por uma conjuntura curta, imediata, mas sim com processos de longa duração. Acho que o Weisny, ele traz para nós esse exercício, né, esse olhar de longa duração da construção de uma hegemonia conservadora do protestantismo brasileiro, ou do que a gente pode chamar dos evangélicos hoje. E ao fazê-lo, ele revisita uma historiografia, né, protestante, inclusive duas fontes que eu não conhecia, de duas teses de doutorado, né, que são muito importantes
a gente, nos nossos grupos, nossos laboratórios, grupos de pesquisa, né, trazer, atualizar sempre uma bibliografia que está sendo, né, assim, produzida. E então ele revisita essa historiografia, e o quadro final dele, o último slide, que para mim foi fantástico, a tentativa de periodização, que bom seria se nós tivéssemos mais tempo dele explorar mais, né, essa periodização que desloca aquela maneira tradicional da gente demarcar, né, cronologicamente, né, fazer um recorte temporal de 89 a 30, 30 a 45, 45 a 64. Então, o Wasmir, ele desorganiza essa forma tradicional de periodização e traz uma outra forma de olhar, e é muito rico isso. Mas eu quero, assim, pontuar um dos textos que foram sugeridos para leitura, justamente sobre o Cristo vivo na civilização, né, um texto que eu escrevi falando sobre o encontro mundial do movimento das escolas dominicais que ocorreu no Rio de Janeiro em 1932, ou seja, no auge da Revolução de 32, né, da reação paulista ao governo de Getúlio Vargas, né, ao golpe de 30 de Getúlio Vargas, como que os protestantes conseguiram, brasileiros conseguiram realizar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro um congresso mundial de escolas dominicais com mais de 1.800 pessoas. Num clima político de instabilidade, os protestantes, e é interessante de uma fotografia que eu coloco no artigo, que é da liderança do evento, da organização do evento, né, no Brasil, com Getúlio Vargas, né? E é justamente o momento em que a Igreja Católica se reaproxima do governo, do Estado, via Getúlio Vargas. Os protestantes também me pareceram fazer um movimento em direção a uma proximidade maior com o Estado a partir da imposição de Getúlio Vargas. Mas o que me chama a atenção em qualquer periodização que a gente possa fazer para entender esse processo de longa duração, e como que esse conservadorismo, que está num berço liberal, modernizador e conservador ao mesmo tempo, é um processo ideológico, político e teológico também, de definições de tendências. Quer dizer, quando a gente fala que os protestantes eram liberais, não eram todos igualmente liberais, né? Existem matizes, colorações desse liberalismo, tá? E alguns vão enveredar por um liberalismo mais progressista, mais radical até, por influência do evangelho social, do pensamento ecumênico, da Confederação Evangélica do Brasil, que foi um espaço plural criado pelos protestantes a partir de 1934. Ou seja, qualquer que seja a nossa periodização, existem ainda algumas lacunas, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas existem alguns espaços que nós, historiadores precisamos ainda explorar mais. E um desses espaços temporais, né, é justamente pós-Segunda Guerra Mundial, em que essas águas turvas, né, de um protestantismo liberal conservador, essas águas vão se talvez definindo, se redefinindo e tornando mais límpidas, entre aspas, e que isso com 64, quando esse protestantismo ele vai então se redefinir, se reconfigurar a partir de uma polarização que a gente está vendo hoje, né? Mas assim, pós-64 a gente vai discutir no próximo encontro, dia 16. Vai ser só evangélicos e ditadura militar. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente o período que eu estou me debruçando atualmente, que faz parte da nossa história republicana, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, em que a força do protestantismo liberal, ecumênico, ele estava se mostrando por movimentos dentro e fora das denominações, as denominações completando centenários, né, de presença no Brasil, quer dizer, um momento histórico muito importante, que Wasmir chama atenção para isso também. Mas é um momento pós-Segunda Guerra Mundial
em que o fundamentalismo norte-americano ele se insurge e cria raízes no Brasil. Tá? E não é mera coincidência em que muitas agências de missões, muitas agências missionárias distintas das matrizes europeias, mas agora de matriz norte-americana, essas agências, missões, institutos, editoras, uma cachoeira, vamos dizer assim, de literatura bíblica teológica vai ser inserida no Brasil e vai contribuir para tanto essa definição teológica e ideológica, como também para a hegemonização de um conservadorismo também fundamentalista no Brasil. Então, eu chamo a atenção, e eu estou fazendo um levantamento, e se vocês puderem me ajudar, de levantamento de quantas igrejas, denominações, missionários de viés fundamentalista evangelical norte-americano aportaram no Brasil pós-Segunda Guerra Mundial e que trouxeram aquele ethos do fundamentalismo, do evangelicalismo norte-americano e que vai criar, então, raízes permanentes no protestantismo brasileiro, que já era conservador de matriz europeia, né? Mas que se torna, então, mais com rosto norte-americano. Não vou dizer que esse protestantismo é norte-americanizado, mas esse fundamentalismo, essa lógica, esse conjunto de atitudes, posturas e condutas que a gente pode chamar de fundamentalismo ou um evangelicalismo, né, de viés, de ethos norte-americano, ele vai criar, é uma hipótese minha, ele vai criar imbricações, ele vai criar hibridismos, né, com a nossa própria cultura política, de matriz ou de raiz racista, autoritária, messiânica, salvacionista. Então, o que eu estou pensando, eu estou vendo aqui a Elisete que está conversando aqui com a gente, ouvindo, como que esse fundamentalismo ele se imbrica e ele se hibridiza com a nossa própria cultura política, como diz o Daniel Arão Reis, né, das nossas tradições estruturais do autoritarismo, e como que esse discurso teológico norte-americano vai ter aderência e vai construir, então, sobretudo a partir de 64, com a aliança e cooptação das denominações, inclusive do pentecostalismo também, com o golpe do regime militar, com o Estado autoritário, como que isso vai criar, então, um patamar, uma outra ou a mesma estrutura que vai desembocar no que a gente está vendo aí, dessa adesão dos evangélicos a Bolsonaro. Ou seja, eu estou dialogando com o Vasni, que tem uma questão de que esse conservadorismo hoje não é novidade, ele é de longa duração, e eu estou colocando nessa fogueira mais lenha, no sentido de pensarmos como que esse fundamentalismo norte-americano se incidiu junto com a nossa cultura política antidemocrática, autoritária, racista, messiânica, salvacionista, e essa síntese, de alguma forma, está se constituindo com um certo rosto bem visível hoje. Então, em síntese, é essa reflexão que eu quero fazer. Estudar todo o protestantismo na República é estudar a história do Brasil, é estudar o que a gente está vivendo hoje. Não há como a gente separar o protestantismo da história republicana brasileira, assim como nós fizemos uma reflexão de um protestantismo. A gente não pode entender a América Portuguesa, né, o chamado Brasil Colônia, sem a presença protestante. Também não podemos pensar a presença protestante, a República, né, sem essa presença protestante. E a contribuição da Lloyd também é muito, muito preciosa e rica no sentido de acentuar a perspectiva que sempre foi um campo de disputa. A educação, o ensino, aí o Vasni pode falar melhor,
como espaço de disputa, um campo de disputa em que o protestantismo está presente, como está presente hoje também. O Estado é um campo de disputa. Quer dizer, nós estamos vendo hoje, pela primeira vez na história republicana, um novo ator religioso querendo assumir a coordenação do Estado, ou querendo assumir ou tutelar o Estado, questionando a laicidade desse Estado e com uma ideia muito rasa e tosca de teocracia, querendo tornar a sociedade, a partir do Estado, uma sociedade evangélica cristã. Mas nem sempre essa postura de hoje me parece distinta de outros momentos. Quer dizer, se lá na República a luta era pela laicidade do Estado, e isso vigorou até pós-Segunda Guerra Mundial, né? A partir da Constituinte era uma coparticipação com o Estado, no sentido de contribuir para que o Estado veiculasse ideias cristãs, da moral, sobre aborto. Hoje já tem um projeto de tornar esse Estado cooptado e instrumento, não laico, mas instrumento de uma hegemonia que se pensa ter. Então, essa é a minha contribuição, assim, de reação e provocação também ao nosso debate. Muito obrigado. Eu não sei se eu estourei o tempo. Não. Não sei se agora estão me ouvindo. Tá bom. Antes de prosseguir, eu queria fazer a divulgação de um livro, e nós temos hoje o privilégio de termos os 3 organizadores do livro presentes. Não sei se vai dar para ver muito bem a capa dele aqui, mas Os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, um debate histórico e historiográfico. Esse livro foi organizado pelo professor Elisete, pelo professor Lindo e pelo professor Vansni. E ele parte de uma temática muito interessante, que é escrever sobre os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, mas fora do eixo Rio-São Paulo. Então, logo na apresentação do livro, eles falam que há muitas pesquisas que se regulam apenas pelo que acontece no Rio e em São Paulo, pesquisadores desse eixo, da região sudeste especialmente. E aqui saímos desse eixo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesses organizadores, uma da Bahia, um de Tocantins e outro do Maranhão. E com pesquisadores que trabalham junto com esses professores que enriqueceram o debate. Eu sugiro que quem não adquiriu ainda, adquira. Esse livro é da editora CRV, lá no Paraná, e é um trabalho de fôlego e que vale a pena ser lido e ser devorado por todos quantos se interessam por esse tema, né? Algumas questões que foram levantadas aqui muito superficialmente, porque o tempo é muito curto, mas eles são mais aprofundados aqui nesse livro, que é bem interessante. Então, nós vamos às questões que foram levantadas. Ele faz a seguinte pergunta para o professor Vansni: as tendências do metodismo têm alguma relação com o movimento de temperança do segundo reavivamento nos Estados Unidos, encabeçado por Charles Finney? E essa prática tem alguma relação com os costumes adventistas? Então, passo a palavra ao professor Vansni. Sim, quem perguntou foi o Felipe. Felipe perguntou, Felipe. Felipe, se há uma relação entre essa moralidade metodista e o movimento de temperança, né? E ainda mais se há também uma certa semelhança com os adventistas, né? Olha, Felipe, o discurso moral, essa moralidade metodista que eu enunciei aqui na pesquisa que eu fiz para escrever esse artigo, lá no meu doutoramento, né, já faz, meu doutoramento, lá se vão 200 anos, acho que mais de quase 20 anos, quase 2003, 2013, quase bastante tempo, né? Essa moralidade, ela é própria e é o motivo de ser dos metodistas. Sabe?
Esse conservadorismo é o motivo de ser dos metodistas. E ela aí não tem só semelhança com esse movimento de temperança, também não tem só semelhança com chama aquela, o Exército da Salvação, não tem só semelhança, não, ele está na base do surgimento do metodismo. Tá? Ele está na base. Queiramos, né, aceitar isso ou não, é um dado, é próprio, né? Eu posso querer fazer uma leitura dos metodistas, a leitura histórica dos metodistas, a partir da luta do Wesley contra João Wesley, o fundador do metodismo, contra a escravidão, né? Posso, e isso acontecer, vale a pena explorar, né? E depois eu posso explorar, né? Também querer explorar o envolvimento dos metodistas nos movimentos operários ingleses, lá como Thompson levantou, também, né, é uma perspectiva, tá? Mas nós temos que lembrar sempre que o movimento metodista é um movimento pela moralização. A luta por uma moralização da sociedade, esse individualismo, está na base do surgimento do metodismo, que se espalhou pelos Estados Unidos e chega ao Brasil. E os metodistas que chegam ao Brasil a partir de na segunda 1835, depois lá 1870, eles vão trabalhar com essa ideia da conduta, do conformismo, do corpo saudável. Isso está nas sentenças de Wesley, isso está nas sentenças de cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo, fazer exercício físico, tal. Isso, esse corpo saudável está entre as sentenças de John Wesley para uma nova sociedade. Não tem como, né? Isso se transforma, ainda que isso pode ser algo extremamente inovador para o século XVIII, para o século XIX, inovador, mas é nele que mora, é nele que reside esse moralismo conservador dos metodistas que prevalece até hoje. Ainda que o Thompson, né, ao estudar na Árvore da Liberdade, naquele livro A Árvore da Liberdade, ele vai falar assim, qual é a grande contribuição dos metodistas para o movimento social inglês, operário inglês? É a sua moralidade. É discursar contra, né, defender o uso, lutar contra o uso de bebida alcoólica, sabe? E tudo isso que conhecemos. Então, não tem como dissociar. Dos adventistas, eu não conheço muito, e as pessoas pedem para eu falar sobre os adventistas, eu não posso ir muito além do que eu sei e que eu vejo, né? Eu não tenho conhecimento. Hoje eu estou lendo algumas dissertações sobre os adventistas, mas eu não ousaria te fazer apontar alguma coisa, tá? Não ousaria, tá bem? E aí eu posso comentar um pouco do que a Luigi, né, e o Lino falaram, hein, Sérgio? Pode sim. Então, porque eu sou um camarada obediente. Então, realmente, viu, eu concordo, né, que e a gente acaba generalizando, quando a gente vai tratando da presença protestante na República, a gente vai generalizando, e a gente trabalha essa ideia, às vezes a gente pensa a separação da igreja e Estado como se a separação ocorresse, né, mesmo, e a igreja perdeu todo
o seu poder e ela ficou, né, jogou a toalha e foi cuidar de outro. Não foi bem assim. Aliás, o processo de romanização, esse processo de romanização dos sertões, ele é um processo, não é só de romanização, é de aproximação, é de fortalecimento do catolicismo. Quando o catolicismo chega, né, quando o catolicismo chega na atividade do Tocantins, quando ele chega em Porto Nacional, quando ele chega em Xambioá, quando ele vai subindo, quando ele vai chegando, esse protestantismo das ordens, dos capuchinhos, dos dominicanos, né? Esse catolicismo, aliás, desculpe, esse catolicismo, ele só não conforma uma religiosidade popular, ele se aproxima do popular no sentido de se fortalecer junto a essas populações, né? Essas populações carentes, essas populações pobres, né? O que ela faz? Ela sacraliza, ela sacraliza o interior. E nesse processo de sacralização, ela conquista, ela se fortalece. Isso é interessantíssimo quando você pensar nisso. E também essa ideia da relação, essa ideia da Estado, laicidade e protestantismo, né? É um outro texto também que eu trabalhei aí há um tempo atrás, aí, até virou um livrinho, é sobre a atuação do Guaraci Silveira, um metodista, né? Que foi deputado federal, e foi a luta dele, né, o posicionamento dele, né, e na época ainda ele era deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, né, toda a batalha dele contra, fazendo frente a todos os deputados da Liga Eleitoral Católica, E o que o Guaraci Silveira vai defender? Ele vai defender na verdade, ele não defende, ele se coloca contra a proposta da Liga Eleitoral Católica de retornar com o ensino religioso, né? Então, a igreja, ela não soltou o Estado assim, ela não liberou o Estado assim de forma tão fácil, né? Ela volta à carga com tudo, em 1932 e 33, com a questão do ensino religioso, e ela volta à carga de forma pesada na Constituição de 1900 ela volta à carga com você que trabalha com educação, ela volta à carga na elaboração da LDB 4024, em 1961, que ela cria todo um poderio, toda uma articulação, né, junto a deputados e empresários para garantir o financiamento do Estado para as escolas confessionais. Agora, só um detalhe, aí o Lindon lembra, nesse período pós, a LDB 4024-61, ela começou a ser elaborada em 1948 e terminou em 1960, né? E pós-Segunda Guerra Mundial. Mas só que essa luta, essa tentativa do Estado voltar a financiar a escola confessional, não foi só da Igreja Católica, os protestantes evangélicos, os batistas, né? Os batistas, os metodistas, os luteranos se aliaram aos católicos para conseguir prevalecer a educação como um direito da família, tal qual hoje, né? Um debate hoje recentíssimo, que, né? A educação é prerrogativa da família. Não, essa luta pela educação ser um direito da família já estava explícita na elaboração da LDB 4024-61, né? Quando você falou da missionária Eva Mills aí, eu tenho uma aluna hoje, estou mandando um projeto de PIBIC, que ela está querendo estudar a Eva Mills, né? Está querendo, vai mandar, já elaborou, revi o projeto da aluna hoje. Eu vou, se
eu vou pedir para ela entrar em contato contigo para pegar teu material. Ela quer lá, ela vai estudar essa missionária, um casal, 2 casais de missionários na região do sul do Maranhão, né? Interessantíssimo, né? Então, eu concordo, viu, Luiz? Se há um campo que hoje é um campo de disputa pelo controle do discurso evangélico conservador, é a escola. É a escola, né? A escola não é só a escola confessional, não, é a escola pública. É a escola pública, aliás, sempre foi. E eu também gostaria muito de comentar o que o Lincoln observa aí na sua reação, né? Só rapidamente, né? Sobre essa questão dessa postura moralizadora, conservadora hoje, ser diferente do início do século da República. Lógico, é diferente. Mas por que é diferente? Porque o período histórico é outro, né? Você não pode... Não, é outro. Mas a gente tem que partir do princípio que essa moralidade defendida hoje, né, essa moralidade que se coloca contra os direitos humanos, achando que direitos humanos é coisa de bandido, que se coloca contra, que não se quer discutir a liberdade da mulher, né, pelo uso do corpo, esse discurso sintetizado nesses 4 eixos, né, ele não haveria como aparecer no início do século, porque ele já estava assegurado. A sociedade agia desse jeito. Ele já estava assegurado. Há uma sociedade que nem sequer pensava nisso. Então, não dá mesmo. Já estava assegurado, né? Já estava assegurado. Então, quando há uma tentativa de inovação, de se mostrar como inovador, eles faziam na área da ciência, mas naquilo que era permitido, na área da ciência, da educação, mas naquilo que era permitido, né, dentro de uma perspectiva muito tradicional, né, que envolvia o período. E eu fico sempre pensando, se eu posso estar dizendo uma grande bobagem aqui, mas é o seguinte, por que não poderia ser diferente? Olha, lá, eu estou pensando na década de 20, 30, por que não poderia ser diferente? Por que só havia uma possibilidade, uma perspectiva, a conservadora? Não existia outra perspectiva? Se nós pensarmos que em 1917, o Brasil foi sacudido por greves operárias. Se nós pensarmos que é uma outra realidade, e se nós pensarmos, por exemplo, que em 1920, 22, 23, 24, né, o Brasil já uma abundância de textos e de interpretações sobre uma outra brasilidade. Esses discursos não chegavam nas escolas evangélicas, esses discursos não chegavam, né, até os missionários. É uma questão a ser colocada. Então, eu penso assim, agora, por que chega hoje? Por que esse discurso moralizador ele é forte hoje? Porque ele é questionado. Ele é questionado. Os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento questionam essa moralidade. Então, aquilo que estava assegurado precisa ser defendido. Precisa ser defendido. É por isso que há um retorno, não há uma busca de dizer, olha, não foi assim que os evangélicos se consolidaram e se expandiram no interior do Brasil.
Tudo bem, eu acho que nós já discutimos bastante o tema, né? Já ouvimos a fala de várias pessoas, acho que todas as perguntas foram contempladas e nós estamos chegando ao final. E antes de encerrar, eu queria que cada um dos participantes falasse, pelo menos por 2 minutos, dando as suas impressões sobre o nosso encontro, já convidando os participantes para que daqui a 15 dias estejamos juntos novamente, às 14 horas, para discutirmos esses temas tão relevantes e falando especificamente sobre ditadura militar e os evangélicos. Então, os 3 podem, 2 minutos cada um para fazer suas contribuições finais. Eu diria o seguinte: o que eu tentei despertar no debate aqui essa tarde, até, né, e eu acredito que tenha contribuído um pouco para isso, né, é que eu estou convicto que essa moralidade conservadora no Brasil hoje, ela nos desperta para a necessidade de conhecer mais a cultura evangélica brasileira. A partir desse olhar, esse conservadorismo, é preciso estudar com mais carinho, estudar com mais atenção, estudar com mais afinco, vamos dizer assim, essa cultura evangélica brasileira. Porque parece que essa tentativa de fazer prevalecer uma representação conservadora exige, antes que saiamos fazendo defesa ao esmo, é preciso voltar a fazer pesquisa e tentar entender onde isso nasceu, como é que isso se constituiu na história do protestantismo e dos evangelismos no Brasil. Eu acho que essa iniciativa desses encontros está sendo boa, e eu acho que a ideia é mesmo, a partir desses pontos aí, incentivar novas pesquisas. Boa tarde. Obrigado, viu? Eu estou vendo assim, a cada encontro, o quanto que a gente consegue fazer síntese, né? E, ao mesmo tempo, propor eixos diferenciados e novos, né, para a gente trabalhar como historiadores e historiadoras, né? Eu acho que hoje proporcionou assim um cardápio muito grande de temas, né, de eixos, de preocupações dessa história republicana, né? O que fica para mim é essa necessidade de a gente estudar esses processos a partir de uma longa duração, bem Brodel, né, bem Brodel, e ao mesmo tempo não descuidando da historicidade, né, dessas expressões, como o fundamentalismo, o próprio protestantismo também, né? Então, assim, o evento serviu para levantar muitas questões, pelo menos para mim. Eu anotei muita coisa aqui. Eu parabenizo o Vasni pela provocação, né, e a argúcia da Loide, assim, de trazer para nós assim a questão da educação, do ensino, né? E a Eva Mills foi uma personagem que eu também trabalhei na minha tese, e a Loide aprofundou muito mais, né, a performance missionária, pedagógica, né, ideológica também da Eva Mills. É realmente uma mulher fantástica que deve ser estudada, viu, Vasni? E de uma capacidade narrativa assim muito grande. Então, a gente fica assim, parabéns, né, a todos nós, ao ABEP e ao RECUT, por mais esse passo que a gente dá, né? Estamos no meio do nosso curso, temos mais 2 ou 3 encontros, né? Esse é o terceiro de 6, e a gente conta aí com a presença e a continuidade, né? Porque daqui para frente só vai crescer. E a Luísa diz que a conexão dela caiu, agradece o convite e a oportunidade. Lembrando, mais uma vez, o livro, né? Os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, um debate histórico, historiográfico,
Quem tiver interessado, o Lindon tem, quem for do Rio, o Lindon tem alguns exemplares que podem ser adquiridos com ele, não vai pagar o frete, né? Basta acabar a pandemia e marcar com ele para adquirir esse material, e outros também que são produzidos por pessoas que são do LABEP, do Recult, e mais uma vez eu agradeço a participação de todos e todas, e especialmente pela oportunidade que a gente tem de ouvir pesquisadores que estão, eu repito, fora do eixo Rio de São Paulo, da região sudeste especialmente, que têm trazido tantas pesquisas interessantes, importantes para nós. O Lindo está mostrando ali, fiel é a palavra, que tem também texto da Elisete, tem texto do Vasni, tem texto do Lindon e de outros pesquisadores também. Está esgotado, só tem alguns poucos exemplares, né, Lindon? Não, o fielzão, esse aqui eu tenho mais. Né? O 500 anos da reforma é uma quantidade menor. Eu fui o tradutor e organizador da versão em português desse livro, que é um manual de latim que foi traduzido para inglês, alemão, espanhol, enfim, para vários idiomas. Em língua portuguesa eu fui o responsável. É um projeto de 5 anos, porque ele foi adaptado para os textos de língua do latim da Península Ibérica, né? Então toda a parte de latim dele diz respeito ao que veio a ser o português. E ele já está por incrível que pareça, embora seja de latim, ele já está na 3ª tiragem pela Unicamp. Além dos textos, ele tem um dicionário de latim medieval, enfim. É uma coisa meio bastante técnica, mas para quem quiser, é uma espécie. Dá para aprender latim, rudimentos básicos, você aprende com esse manualzinho aqui. Ok? Bom, então, feitas as divulgações, mais uma vez agradecendo a todos os participantes, a todas as participantes que enriqueceram o nosso debate, convidá-los para que daqui a 15 dias sejamos reunidos novamente com outros debatedores e com outras falas, e enriquecendo assim o nosso repertório e o nosso aprendizado. Muito obrigado, boa tarde.